A Selen, de fato, é uma empresa nova, né? Uma marca nova. É uma marca, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, é uma marca de 1 ano, né? É uma startup? Como você diz? Eu costumo dizer, pessoal, que é uma startup de 70 anos, né? Porque é uma refinaria que, aliás, a antiga refinaria Landulfo Alves, hoje refinaria de Mataripe, é um ativo que existe antes da Petrobras. Nasceu antes da Petrobras. A Petrobras nasce depois e ela é incorporada à Petrobras. É a refinaria mais antiga do país, a primeira refinaria do país e a segunda maior em capacidade de produção. Então, que produção é essa, Marcelo? Nós hoje produzimos com ela 290 mil barris dia. Caramba! Ela tem capacidade de atingir até 300 mil. Quando nós assumimos a refinaria estava produzindo 205 mil barris dia. Então a gente já conseguiu hoje dar um upgrade, quase chegar na capacidade máxima dela. Ô Marcelo, me fala um pouquinho, eu acho que tem muita gente aqui que diz, refinaria a gente tenta fazer uma sinergia com refina, alguma coisa assim. Exatamente o que a refinaria faz e quais são o produto final que sai lá na ponta. Muito bem. A refinaria, especificamente a refinaria de Mataripe, é uma refinaria que a gente chama de muito versátil, ela produz vários produtos. Mas uma refinaria, o que ela faz? Ela pega o petróleo, processa esse petróleo, coloca numa torre de craqueamento, que é como se fosse mais ou menos o boi, né? Do boi você faz o filé mignon, a picanha, a alcatra e tal. Então, do petróleo é mais ou menos a mesma coisa. Do petróleo você tira o diesel, a gasolina, o óleo combustível, parafinas, gás. Então, tem uma série de produtos que saem do petróleo e que saem todos esses produtos, assim como do boi tem que sair uma picanha, tem que sair uma alcatra e tal. Então, a gente faz às vezes essa analogia, essa comparação exatamente para simplificar a compreensão. Então, nós produzimos combustíveis de modo geral e alguns outros produtos que servem, por exemplo, para a indústria petroquímica no polo petroquímico. A matéria-prima principal da indústria petroquímica é a nafta, que é um produto, por exemplo, que sai do refino e produz plástico. Acaba, no final das contas, virando plástico. E, Marcelo, me explica, para que a gente possa entender o porquê, o que é que houve nesse sentido, a privatização, né? Como é que se deu essa privatização, a Selen, por detrás da Selen? Quem é que extrapa dessa segurança num negócio de tamanho, poderio e de importância para uma sociedade como toda? Imagina, a gente conversava, um deslize ou alguma coisa de uma falta de gasolina, de uma falta de gás, etc. É uma implicância muito grande. Uma refinaria ela tem a responsabilidade de abastecer uma região específica dos combustíveis, né? Então, quando você coloca o conjunto de refinarias no Brasil, o refino brasileiro tem essa responsabilidade de garantir o abastecimento nacional, né? De certa forma. O Brasil hoje produz mais ou menos 80% dos seus combustíveis e importa 20%, tá? Apesar de ser superavitário no petróleo. O Brasil também exporta petróleo, produz petróleo para o consumo e excedente para a exportação. A privatização do refino brasileiro ela é muito recente. Ela começa ali em 2009, a partir do acordo da Petrobras com o CAD, com a obrigatoriedade da Petrobras de vender 49% do refino brasileiro, do refino dela, né? E a Petrobras, assim, colocou 8 refinarias à venda. A primeira a ser vendida foi exatamente a refinaria de Mataripe. E o nosso grupo, que é o Fundo Soberano dos Emirados Árabes, chamado Mubadala, Fundo Soberano é o fundo com o dinheiro do próprio país. Esse fundo foi o fundo que, aliás, é um processo competitivo, né? Várias empresas fizeram propostas, o fundo acabou sendo vencedor e em janeiro de 2001 ele assinou o contrato, vamos dizer assim, de compra e venda. Houve o closing em janeiro de 2001 ou não? Teve um processo ainda de... Aí, de janeiro até novembro de 2021, a gente foi trabalhando o que a gente chama de condições precedentes. São uma série de condições para que a operação fosse finalizada e aí o pagamento fosse efetuado. Esse pagamento, essa finalização da operação, ela ocorre em novembro de 21. E aí sim, a partir de novembro de 21, dezembro de 21, legalmente a refinaria passa a pertencer ao Fundo Mubadala, já com esse nome,
de Acelen, né? O nome da empresa que... Por que Acelen? De onde vem esse nome? E me fala também, eu já perguntando, aproveitando a mesma pergunta, o Mubadala também está trabalhando em outros setores, digamos assim, não só no que se refere ao refino, né? Verdade. O nome Acelen é uma combinação de 3 conceitos que a gente quer por trás dessa empresa, né? Vem de aceleração, excelência e energia, né? Então, a ideia é que é uma empresa que prime pela excelência operacional, opere seus ativos na máxima capacidade, com a máxima eficiência produtiva, com a máxima eficiência ambiental, com geração de riqueza, distribuição de riqueza nos seus stakeholders todos, seja vizinho, seja comunidade, acionista, Estado, etc. Então, com excelência operacional. Isso a gente chama de excelência operacional. E essas 2 outras expressões, aceleração e energia, têm a ver com o propósito da Acelen. A Acelen foi criada com o conceito de ser uma empresa relevante, protagonista na transição energética brasileira. Transição energética, me explica um pouquinho o que é que você denomina como transição energética, ou seja, partir de uma energia como está sendo hoje na base do petróleo e partir para uma energia renovável, uma energia mais limpa. Isso seria a transição? Ou envolve outros aspectos? Transição energética, na essência, é você sair de uma economia, de uma produção de uma energia de alto carbono, produção de alto carbono, portanto, de muita emissão de carbono, perfeito, para uma opção de energia de baixo carbono. É essa a transição energética. Perfeito. O mundo já viveu várias transições energéticas, né? A primeira grande transição energética foi a substituição da lenha pelo carvão, que foi de um produto, né, biomassa, para o carvão mineral. Né? Mineral. A segunda grande transição energética do mundo foi a transição do carvão mineral para o petróleo, também de um produto, carvão, para o petróleo. Talvez a gente esteja vivendo agora a terceira e grande transição energética. A diferença dessa transição energética para as outras é que as outras foram de um para um. Essa é de um para vários. Você está substituindo a energia de alto carbono, eminentemente produção fóssil, né, baseada em petróleo, por várias alternativas. Eólica, solar, biocombustíveis, etanol, o diesel renovável, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, o combustível de aviação renovável, que a gente também vai poder falar sobre isso, o biogás, que pode vir de origem agrícola. Então, pela primeira vez, a gente está tendo essa transição de um para vários. Então, a gente quer a Acelen quer estar atuante, firme, relevante nessa participação aqui, mas principalmente onde a gente entende mais, onde é um negócio, onde a gente tem mais conhecimento. Alguma coisa a ver com esse novo investimento que foi recentemente anunciado, de 12 bilhões de reais aí? Tem já o olhar da Acelen em outros caminhos que não só a refinaria lá? Sim, esse é um investimento importante. Nós assinamos um memorando de entendimento com o governo da Bahia lá em Abu Dhabi, lá em Abu Dhabi. O governador fez recentemente uma missão empresarial à China. No retorno, passou por Abu Dhabi, junto com a comitiva também do presidente Lula, e lá foi assinado esse memorando de entendimento, onde nós... Mas com o fundo ou diretamente ligado à Acelen, Marcelo? O MOU é assinado com a Acelen, especificamente, mas foi assinado pelo CEO global do fundo Mubadala Investment Company, que é o fundo soberano de Abu Dhabi, com o governador e a presença do sheik dos Emirados e o presidente Lula. Mas o documento, o compromisso é da Acelen. É um compromisso gigantesco. Nossa. São 12 bilhões de reais de investimento em 10 anos. Quando a gente fala em Acelen, que já foi um valor significativo, a gente falou de quanto quando foi a privatização e a chegada da Acelen? A aquisição da Acelen foi de 1,8 bilhão de dólares, equivale mais ou menos a 10 bilhões, 12 bilhões de reais, né? Então, na verdade, você tem um investimento de 12 bilhões de reais na aquisição da refinaria, e o fato de você ter privatizado a refinaria, ter permitido esse investimento a partir da iniciativa privada, fez com que essa mesma empresa, um ano depois de operar, né, de começar a operação, já anunciasse um investimento igual
ao investimento da privatização. Impressionante. E é um investimento que vai ocorrer durante 10 anos. E você falava também, só para a gente complementar esse bloco com relação ao Fundo Mubadala, ele também imagina fazer outros investimentos, ele tem outros tipos de investimentos também no país. O fundo tem vários investimentos. Ele recentemente, por exemplo, adquiriu o controle da empresa Ativos, empresa de etanol e açúcar, é a segunda maior no Brasil em capacidade de produção e a terceira em produção efetiva. Tem investimentos, por exemplo, na Fórmula 1, no Rio Open de tênis, tem investimentos numa fintech, é bem diversificado. Ô Marcelo, mas claro, isso é um ponto positivo, claro, mas eu queria pensar no seguinte, claro que uma empresa desse tamanho e o que ela trabalha, o sumo principal dela, de uma forma também existe uma certa resistência, talvez uma pessoa do seu calibre, Marcelo, tem uma vasta carreira aí desenvolvendo muito trabalho, inclusive na área de publicidade, na área toda de branding e resoluções de crises e tudo mais. E aí esse ponto chamado resolução de crise, pelo impacto ambiental que existe, ambiental e social que uma empresa dessa, geradora de carbono ainda, gera. Como está sendo visto isso? Como é esse plano da Acelen? Aí entra, no nome da Acelen, a gente comentou aí um pouco atrás, né? Excelência operacional, aceleração, energia e excelência operacional. Aí entra o aspecto de excelência operacional. A transição energética ela é necessária, ela vai ocorrer, mas você não pode fazer uma transição com uma ruptura. Não dá para dizer assim que o mundo pode abdicar do uso do petróleo hoje. O mundo precisa ainda do combustível fóssil durante algum tempo, enquanto a transição vai se concretizando e vai se tornando viável economicamente, né? Então, enquanto isso, o que nós temos que fazer é produzir essa energia, o combustível é energia, né, da melhor forma possível, com o menor impacto ambiental e social, com o melhor impacto ambiental possível. A primeira coisa que a gente pensou em fazer foi o seguinte: primeiro vamos rodar bem o que a gente tem. Perfeito. Então vamos fazer esse combustível que a gente faz, que ainda é um combustível de alto carbono, da melhor forma possível, com o menor impacto ambiental. Então nós investimos esse ano, para você ter ideia, Azevedo, 1 bilhão e 100 milhões de reais na modernização da refinaria, no atendimento às condições ambientais, condições precedentes ambientais para melhorar a emissão de particulados, etc. E também na parte de sistemas operacionais para que a refinaria tivesse um controle melhor, né? Qual é o resultado disso, do ponto de vista ambiental? Nós reduzimos, por exemplo, a emissão de enxofre, que é um particulado importante, em 41%, em apenas um ano de operação. Reduzimos o consumo de energia por tonelada de produto em 6%. Reduzimos, que é um número também significativo, reduzimos o consumo de água em 8%. Para você ter ideia, essa redução de consumo de água de 8% corresponde ao consumo de 33 mil pessoas por ano. Uma cidade, um municípiozinho bastante importante. É só essa redução de 8%. Reduzimos a emissão de CO2 em 268 mil toneladas, dá mais ou menos 1.200 campos de futebol, 1.200 fontes novas, de 30 mil hectares, mais ou menos, de área plantada, como se a gente tivesse plantado uma floresta de 30 mil hectares. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso ainda produzindo combustível. Ou seja, com o carro andando e numa coisa bastante recente, né? Exatamente. O que a gente tem que entender é que o tempo está bastante curto ainda. Né? Exatamente. E, além do mais, nesse prazo, a gente também aumenta a produção de 205 mil barris para 290 mil barris. E aí, Marcelo, eu venho com uma pergunta que, claro, todo empresário que está nos assistindo, o telespectador do geral, fica imaginando assim, quais são as oportunidades de negócio que a Acelen pode gerar aqui para nossa Bahia, né? Ou seja, eu acho que uma empresa de uma capilaridade dessa tem muito isso. Azevedo, eu vou responder essa pergunta sua em duas vertentes. Primeiro, na operação atual. Na operação atual, esse investimento que nós fizemos de 1 bilhão e 100 mil esse ano de 2022 corresponde mais ou menos a 3 vezes o que vinha sendo investido na refinaria antes de assumirmos. Esse ano de 2023, nós vamos investir mais uma quantidade de recursos que também vai ser dessa ordem de grandeza. Então, tem oportunidades para fornecimento em toda a cadeia produtiva, seja de fornecimento de serviços, produtos, etc.,
para garantir esse investimento em manutenção e modernização, seja também nos nossos clientes. Nós criamos 3 novos produtos, 4 novos produtos que nunca foram feitos na refinaria. Conquistamos novos mercados a partir de demanda de cliente. Então, tem oportunidade tanto em fornecimento quanto em cliente, quanto em geração de emprego nas paradas de manutenção, etc. Né? Esse ano nós fizemos uma parada que empregou quase 6 mil funcionários. Né? Então, na operação, já por si só, tem oportunidades importantes. Esse investimento de 12 bilhões, ele é um investimento que ele é muito longo em cadeia produtiva. Ele envolve plantio de uma variedade, plantio de uma árvore nativa brasileira, chamada macaúba, é uma prima do dendê. Conheço. Em larga escala. Envolve uma área de 200 mil hectares de plantio, uma área significativamente grande. Não é uma área que será toda plantada especificamente pela Arcelem. Então, tem vários arranjos fundiários para a produção nessa área, desde o pequeno agricultor, da agricultura familiar, até a produção em larga escala. Todo esse processo vai ser realizado com a agricultura 4.0, com muita tecnologia, acompanhamento, rastreamento. Tem todo um conceito de esmagadoras de amêndoas para geração de óleo capilarizadas no estado. A gente vai montar várias esmagadoras nos locais de produção, e tem também um investimento em biorefino. Então, que é o refino de um óleo vegetal e não do petróleo. Do petróleo, que para produzir o diesel renovável, um diesel de origem vegetal e não de origem fóssil, e produzir o combustível de aviação da mesma natureza, de origem renovável. A famosa transição citada por você. Exatamente. E essa produção, para você ter ideia, ela diminui a emissão de CO2 em 80%. Então, aí, nesse caso específico, a gente já está falando de um combustível de baixo carbono, um combustível de segunda geração, um combustível do futuro. Para acontecer um plano desse arrojado, né? Difícil de lidar, a gente está lidando aí com natureza, meio ambiente, social e tudo mais, diria que são desafios que a Arcelem, digamos assim, se depara. Tem algum outro que a gente possa assim citar, alguns outros que você possa citar de imediato como sendo um desafio para... e como superar, né? Tem vários desafios. Aliás, é o que tem na mesa, né? No momento que nós temos na mesa, são vários desafios. Esse desafio do combustível renovável é empolgante, porque ele aponta para muitas oportunidades de aprendizado e, como todo desafio, potenciais recompensas muito interessantes, né? Agora, nós temos desafios, por exemplo, o refino privado, o refino brasileiro, não era até pouco tempo, o refino era 98% do refino brasileiro era Petrobras. Só para poder complementar um pouquinho dessa pergunta, a mão de obra que nosso Estado tem... sim, bom ponto. Ele atende essa necessidade que você vai ter, inclusive para esse tipo de coisas que são inovadoras, são novas, né? Vocês falaram aí que teve 4 novos produtos que foram já gerados. A Bahia tem uma qualidade de mão de obra no setor de óleo e gás e petroquímico muito interessante, histórica já, né? Remonta à própria origem da criação da refinaria e à criação do polo petroquímico, né? São indústrias muito similares, né? No nossa migração, nós conseguimos atrair alguns integrantes da Petrobras, nós temos hoje 1.200 integrantes, entre esses 1.200, 300 são oriundos da operação da fábrica, são oriundos da Petrobras, gente muito qualificada, sênior, com capacidade de tocar... Esse já eu cito como um desafio, trazer essas pessoas para poder trabalhar na empresa privada. Sem dúvida nenhuma. E também fizemos um programa de qualificação também muito forte, desde o início, desde o momento que assinamos o contrato, criamos esse programa, e atraímos também técnicos dos setores afins, como petroquímico, fizemos essa qualificação intensa desses técnicos e completamos o quadro com recursos oriundos de outros setores muito afins, graças à capacidade da Bahia de fornecer essas pessoas vinda do polo petroquímico, por exemplo, boa parte dela veio do polo petroquímico, onde já se tem uma história de gente de mão de obra qualificada. Mas nós montamos programas complementares de qualificação que rodaram muito bem e que seguirão sendo importantes para a gente continuar no processo permanente de qualificação e renovação de mão de obra.
A Selen, de alguma forma, precisa de algo que seja, digamos assim, de alguma forma uma contribuição do município ou do Estado, particularmente, para que ela possa desenvolver isso, tudo que a gente está aqui conversando, de uma maneira mais célere, mais acelerada, mais acelere. Olha, eu sempre digo que toda empresa precisa da relação permanente com formadores de opinião, com todos os stakeholders, principalmente com o Estado, com o município e com as comunidades no entorno. Então, a empresa precisa ter esse diálogo permanente. Com estados e municípios, o que é importante? A Selen é um grande gerador de tributos, de arrecadação de impostos, é importante para o Estado. Portanto, é um alavancador do desenvolvimento do Estado. Então, esse projeto que a gente está falando de renováveis, nós concebemos com o Estado, por exemplo, 6 grupos de trabalho para encontrar a competitividade adequada do Estado, seja em logística, seja na produção de conhecimento, com a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, seja na parte ambiental, para as questões vinculadas a licenças ambientais, definição das áreas adequadas para a exploração da macaúba, etc. A forma de fazer isso, a forma correta, como que a gente envolve a agricultura familiar nesse processo. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria da Agricultura. Então, foram 6 grupos criados, por exemplo, para que o conjunto dessas, como é um projeto muito complexo, dessa orquestra, né? Tudo aqui, desse sistêmico, gere competitividade para poder gerar 17 mil empregos diretos, que é o que vai gerar o projeto. O impacto do projeto, apesar de ser 12 bilhões de investimento e 17 mil empregos, o impacto estudado pela FGV, a gente já começou a fazer esse estudo. Em 10 anos, o impacto econômico é de 85 bilhões e o impacto na geração de emprego é de 90 mil empregos. Então, é preciso, como você bem colocou, Azevedo, orquestrar essas áreas de forma que a gente garanta que a gente vai ter harmonia e competitividade aqui no Estado. Então, sob esse aspecto, importante, participação, diálogo permanente com o Estado e encontrar essas oportunidades a partir das habilidades e das competências do Estado e das habilidades e competência da empresa privada. Mas tão importante quanto isso é a gente estar perto da comunidade, atendendo demandas importantes da comunidade do entorno. Isso a gente tem procurado se aproximar. Criamos conselhos consultivos comunitários para discutir com a comunidade a presença da Selen ao seu lado e como que a gente vai integrar mais a Selen com a comunidade. Importante estar no Bahia, no Vitória, como você citou, não só no time masculino, mas no feminino também. Isso é importante. Marcelo, eu fico assim impressionado com a quantidade de coisas que podem vir a partir de uma empresa desse porte, de uma companhia e de pessoas como você, que estão baianos, antenados e que viveram isso aqui. Eu não tenho a mínima preocupação quando você fala aí de comunicação, porque isso você já tem na sua raiz, fez muito tempo e tenho a certeza que a gente só pode aqui desejar estar próximo, com o canal sempre aberto aqui para você, agradecendo sua presença. Para mim, especialmente, é um orgulho trabalhar numa empresa que vai promover esse tipo de interface, de relacionamento e de transformação com a sociedade baiana. E para a Selen tem sido também, eu posso falar com muita segurança, uma grande experiência fazer todo esse desenvolvimento do setor de refino privado nacional a partir da Bahia, que tem uma história junto. A história do petróleo no Brasil nasce na Bahia, né? Então tem uma história importante e a gente também cravar agora outro marco que é ser tão importante quanto foi o petróleo naquele momento, a gente trazer esse marco de ser importante na transição energética vai ser fundamental. Eu acho que é um desafio que nos motiva todos nós aqui da Selen.